Que a paz seja convosco, louvado seja o nosso Deus. Te agradecemos, Senhor Jesus, por toda a obra do Teu Espírito Santo e pedimos que sejamos cooperadores para que possamos viver, desfrutar de tudo que o Senhor tem planejado para nós. Firma, Senhor, os nossos passos, segura nossa mão, não nos deixe cair em tentação, nos livra de todo mal, porque nós cremos no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia e que sem Ti nada somos, mas contigo somos mais do que vencedores. Nossa meditação hoje está no Evangelho de João. Vamos ler o capítulo 6, versículos do 5 ao 13. A multiplicação de pães e peixes. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os pães, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. A colaboração é uma característica chave do reino de Deus. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, trabalhe com outros. Essa é uma frase de John Maxwell. Parceria e colaboração tornam tudo melhor na nossa vida. E o Espírito Santo oferece o tipo mais poderoso de colaboração que existe. O que podemos fazer por nós é muito limitado, mas a comunhão com o Espírito Santo possibilita tudo. Deus, Ele pode pegar o pouco que temos e oferecer, fazer algo mais que jamais poderíamos imaginar. A passagem de hoje nos ensina como funciona a colaboração, encontrada nas histórias de Jesus em todos os 4 evangelhos. Pessoas de muitas cidades corriam à frente ao longo da costa, por onde Jesus passava viajando, sempre tentando antecipar seu próximo passo para serem os primeiros a chegar. O povo tinha fome e sede de estar ali, ouvindo Jesus, estar perto, estar com Jesus. Escritores nos dizem que os discípulos vieram a Jesus, na ocasião que lemos, e sugeriram que ele mandasse as pessoas para as fazendas, vilarejos próximos, para que comessem alguma coisa. Mas Jesus respondeu, chamando os discípulos para trabalharem com ele, em obediência, confiança e entrega. Inicialmente, os discípulos protestaram, mas por fim se renderam e obedeceram às instruções de Jesus. O texto afirma que havia 5.000 homens presentes, e isso sem contar as mulheres e crianças. Portanto, assim, o número total de pessoas famintas pode ter sido de 10 a 15.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes não chegavam nem perto de ser o suficiente. João relata que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. O que os discípulos originalmente entregaram ao Senhor parecia insuficiente. E é assim que nos sentimos cada vez que damos algo para Deus. No entanto, em suas mãos, o que lhe damos é sempre suficiente. Sentimos que nossa contribuição é escassa, mas Ele
usará das maneiras que só Ele tem, porque Ele é soberano, para fazer o que? A multiplicação. Quando fazemos a nossa parte, quando nos apresentamos e entregamos o que temos a Deus, Ele acrescenta a sua parte. A obra oculta que não podemos ver é invisível, é silenciosa, é sutil, mas é uma obra poderosa e maravilhosa. O Senhor nos dá força, sabedoria, descanso, renovação, que somente Ele pode fornecer. Quando nos colocamos à sua disposição, Ele se torna o quê? Acessível. Então, ore como que se tudo dependesse de Deus e trabalhe como que se tudo dependesse de você. Esse é o segredo da vitória. A oração e a ação. Colocarmos o que precisamos diante do Senhor. Termos fé, clamar, estar em sintonia com o Espírito Santo e crer que verdadeiramente a parte que Deus pode fazer, Ele vai colocar nas nossas mãos as ferramentas para nós trabalharmos e para nós vencermos, para nós termos a cura, a libertação, a salvação, o milagre, porque o nosso Deus é um Deus que supre as nossas necessidades e não importa a quantidade de pessoas, não importa o que precisa ser realizado. Deus tem o poder e Ele sabe como fazer. Agora cabe a nós crer e estar na posição de receber, na posição de trabalhar. Senhor Jesus, nós te glorificamos por essa palavra que nos fortalece, que enche o nosso coração de força, de ânimo, de esperança. Quantas vezes, Senhor, estamos como os discípulos? Lógico, claro, Senhor, que eles deram essa sugestão, que despedissem as multidões para que procurassem comida nos vilarejos, nos lugares mais próximos, porque eles palpavelmente não estavam vendo nada que pudesse oferecer para aquela multidão. Mas o Senhor já sabia que ia fazer a multiplicação. O Senhor já sabia que havia aquele menininho ali com aqueles pães e com aqueles peixes. E nós te louvamos porque o Senhor sabe todas as coisas e é por isso que nós te louvamos, é por isso que nós te adoramos, porque o Senhor detém o controle hoje, sempre, eternamente. Então, Paizinho querido, em primeiro lugar, pedimos perdão pelos nossos pecados, pela incredulidade, porque quantas vezes duvidamos do teu agir, do teu poder, principalmente quando as coisas não estão saindo do jeito que nós queremos. Te agradecemos pela tua infinita graça, por essa obra que o teu Espírito Santo está realizando em nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. E é por isso que pedimos, continua trabalhando em nós. Continua, Senhor, nos aperfeiçoando. Sabemos que tudo aquilo que nós necessitamos, antes que a necessidade, Senhor, se faça, o Senhor já tem tudo preparado. Mas muitas vezes nós estamos olhando para o lugar errado, ou muitas vezes estamos depositando a nossa confiança em pessoas, circunstâncias e não estamos confiando plenamente em Ti. Ó Deus, nós Te louvamos porque os discípulos viram esse milagre extraordinário, um milagre que o Senhor fez com que passasse pelas mãos deles. Quando eles começaram, Senhor, a distribuir os pães e os peixes, após o Senhor ter orado, a multiplicação se fez. Então nós entendemos que o milagre passa pelas nossas mãos. Então nós pedimos que possamos ser aperfeiçoados, Senhor, pela Tua palavra, lavados pela água do Espírito, para crermos, Senhor, que nós somos instrumento de bênção nessa geração, que o Senhor conta conosco. Por isso, fortalece, Senhor, a cada um de nós, firma os nossos passos. Espírito Santo, invade o coração, a mente de quem escuta essa palavra, de quem está nesta oração nesse momento. Vai quebrando cadeias, Senhor, vai tirando os grilhões, toda a opressão maligna, toda a inquietação, toda a preocupação excessiva, tudo isso que tem tirado o sono, a paz. Sabemos que Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que multiplica, Tu és o Deus que traz à realidade o que não existe, mas para isso nós precisamos estar cooperando contigo. O Teu Espírito Santo trabalhou aqui contigo, Jesus, na terra, e essa promessa está sobre a nossa vida. O Senhor liberou para nós. O Senhor disse: todo o poder me foi dado entre os céus e a terra.
E o Senhor ministrou sobre a vida dos discípulos. E esta bênção chega a todo aquele que te confessa como único e suficiente Salvador. Então colocamos nossa vida, nossa família, nossas necessidades, as nossas causas diante do Senhor e pedimos fortalecimento espiritual, força, bom ânimo para conseguirmos, para estarmos sempre, Senhor, lutando para que não venhamos desvanecer, para que não venhamos desacreditar que Tu és Deus, que Tu és soberano, que o Senhor se importa conosco. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo pão de cada dia, pelo lar que nós temos. Te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelo emprego, te agradecemos, Senhor, porque Tu estás conosco todos os dias e pedimos para as pessoas que especificamente, Senhor, precisam de um milagre, de uma intervenção. Pessoas, meu Deus, que estão se sentindo abatidas, fracas, sem forças. Que o Teu Espírito Santo as envolva, que o Teu Espírito Santo abrace, que o Teu Espírito Santo, nesta oração, faça com que a mente receba a Tua paz, o Teu refrigério e a certeza da vitória. Tome posse. Declare que você é um vencedor, que você é uma vencedora. Que o Deus que você serve, que o Deus a qual você ora em nome de Jesus, já tem tudo aquilo que você precisa. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. O nosso Deus é aquele que todos os dias espera a nossa comunhão, a nossa palavra, a nossa oração, o nosso relacionamento com Ele. Deus quer se revelar. O nosso Pai é um Pai que tem alegria em escutar os seus filhos e suas filhas. Por isso, tenha no seu coração a certeza da sua vitória. Continue perseverando, crendo que coisas maiores Ele fará e que Ele vai te atender além do que você está pedindo. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus que tem prazer infinito em nos abençoar de uma forma abundante. Tome posse, se contemple. Olhe, veja a sua vitória e receba o melhor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, em o nome de Jesus. Amém.